Meus irmãos, boa noite a todos mais uma vez, a graça e a paz de Cristo. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, vamos ler dos versos o 3 até o 14. Vamos falar hoje sobre vigilância e esperança a partir do que esse texto tem nos ensinado com relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, do 3 até o 14, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos trazido aqui para pastorear o nosso coração, para falar no nosso coração aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Oro nessa noite, juntamente com os meus irmãos, que nós possamos ter o coração quebrantado, aberto, inclinado a ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da sua palavra. E não somente, Senhor, sermos bons ouvintes, mas ter a disposição de praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. E também de sermos pastoreados pelo Senhor, com relação aos sinais dos fins dos tempos e o modo que o Senhor deseja que nós vivamos em vigilância e constante esperança, esperando aquele dia que o Senhor preparou, para que então nós o encontraremos e então viveremos por toda a eternidade na presença plena do Senhor. Obrigado pela sua palavra, eu oro em nome de Jesus, amém. Bem, esse texto que nós lemos, ele faz parte de um sermão profético, como nós chamamos assim, o qual Jesus quer ensinar coisas importantes aos seus discípulos. Na verdade, quando Jesus começa a falar sobre sinais de guerras e rumores de guerras, ele tem um contexto específico. No verso do 1 ao 3 do capítulo 24, Jesus diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja o quê? Derrubada. Então, quando Jesus ele vai descrever, ele vai falar os sinais com respeito à sua vinda, ele faz isso porque os seus discípulos pedem para ele: Senhor, mostra-nos, fala conosco, fala para a gente. E o texto é claro em dizer que eles perguntam para Jesus em particular quando essas coisas vão acontecer. E Jesus, a resposta que o Senhor dá a eles não é uma resposta para satisfazer uma curiosidade simplesmente sobre eventos futuros. E isso mostra algo importante para nós. Quando nós nos aproximamos desses textos escatológicos, de textos proféticos, ou a própria escatologia, ou a parúzia, a presença, a vinda do Senhor, o que deve motivar o nosso coração é muito mais do que especular quando ele vem, especular sobre a sua volta, mas sem uma aplicabilidade na nossa vida, porque quando o Senhor responde aos seus discípulos, ele quer muito mais do que dar informações para que eles pudessem discernir sinais e ficarem ali tentando calcular algumas coisas. O propósito de Cristo é pastorear o coração dos seus discípulos, é mostrar para eles que algumas coisas iriam acontecer e que já estavam acontecendo,
né? Os sinais dos fins dos tempos é inaugurado, os últimos dias, inaugurado com a primeira vinda de Cristo. Mas o Senhor deseja pastorear o coração daqueles homens que estão com dúvidas verdadeiras com relação a isso. Por que Jesus faz isso? Porque Cristo sabe que a expectativa do futuro impacta a nossa realidade hoje. Aquilo que nós esperamos amanhã tem uma grande influência na sua vida hoje, não é verdade? Se você espera aquela linda viagem que você organizou lá em janeiro, nas férias, estou pensando nas minhas férias já aqui, né? Você começa a planejar, você fala, vai lá ver passagem, não é assim? Você começa a ter um preparo, por quê? Questões do futuro podem e fazem isso, impactam a nossa vivência no presente. Por isso que Jesus está pastoreando o coração dele. Senhor, quando que o Senhor volta? Quais são esses sinais? Mais uma vez, Jesus não diz sobre os sinais simplesmente para matar a curiosidade dos discípulos, mas principalmente para pastorear o coração dele. Jesus quer que a certeza do futuro influencie o presente e a vida e o modo em que eles lidam com os acontecimentos futuros. Mas Jesus faz uma coisa interessante nesse texto. Ele não responde diretamente dizendo tal dia, tal horário, tal momento. Jesus faz outra coisa. Ele aponta para alguns sinais que vão culminando até a sua volta. E quando nós entramos efetivamente aqui do verso 3 ao verso 14, esse texto não é uma leitura muito simples ou muito fácil para a gente. Porque quando você lê Mateus 24, 3 ao 14, você tem, pelo menos a minha impressão, às vezes é assim, você lê e diz assim, há momentos que Jesus fala de maneira que parece que ele vai voltar muito rápido, não é assim? Aí ele fala assim, não, mas o dia ninguém sabe. Aí ele fala assim, não, mas eu vou te dar sinais. Ah, mas não dá para saber quando exatamente volta. Então esse texto tem essa perspectiva de construção, mostrando que em alguns momentos ele diz que vai dar sinais, mas ele dá os sinais e fala assim, tá, mas não dá para saber quando vai vir como um ladrão, ninguém está vendo coisas, e tem hora que parece que vai vir tão rápido, e de repente você olha e fala assim, não, mas parece ainda que vai demorar. E diante disso, algumas pessoas interpretam esse texto de algumas formas. Por exemplo, alguns só olham para o passado e falam, não, tudo isso aconteceu no passado, né? A destruição do templo no ano 70 e aquilo acabou. Alguns olham só para o futuro, não, nós não estamos vivendo, isso daqui é só para gerações que ainda virão. A pergunta é, se isso é só algo do passado, ou se isso é só algo do futuro, por que Jesus deixou isso aqui para a gente? Por que se preocupar com um texto como esse, que fala sobre os sinais da sua vinda, se coisas já aconteceram, ou se coisas ainda estão para acontecer, em muitas gerações à frente de nós? E é uma coisa interessante, porque quando você olha para a história da igreja, você vê homens no ano 400 esperando a volta de Cristo com grande expectativa, não é assim? Como se tivesse vindo naquele momento. Você lê a carta aos Tessalonicenses, eles estão esperando Cristo, param de trabalhar, quem não trabalha não come. Sempre existiu na história uma expectativa, e a melhor forma de nós olharmos para esse texto é olhar que alguns eventos ocorreram logo, como a destruição do templo, alguns ainda aguardam cumprimento. Você quer um exemplo prático disso? É quando você olha, por exemplo, o Antigo Testamento, e Deus promete para Abraão que ele vai ser pai de muitas pessoas, não é assim? Ele vai ter uma grande nação, uma grande descendência. Bem, em Êxodo, quando o povo está saindo do Egito, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, não é uma grande nação? Muitos descendentes, aquelas 70 famílias que descem agora se multiplicam. Mas quando a gente vai para Romanos ou Gálatas, nós vemos também dizendo que aqueles que creem em Cristo fazem parte da família de quem? De Abraão. Ou seja, a perspectiva de uma profecia com múltiplos cumprimentos, apontando para algo pontual, mas também apontando para algo que está para acontecer de modo pleno. E quando nós olhamos para esse texto, essa é a nossa expectativa. Jesus está dizendo coisas que vêm acontecendo desde o primeiro momento em que ele vem, desde a sua primeira vinda, que se estende até a sua segunda vinda, mostrando e aparecendo esses sinais para que nós pudéssemos então ser ensinados por ele. Nós chamamos isso da expectativa do já, mas ainda não. Nós vemos coisas, experimentamos coisas, o reino já está inaugurado, mas nós oramos ao Senhor dizendo que venha o teu reino. Essa expectativa que nós temos.
constantemente que o Senhor também queria criar nos discípulos. E Jesus está nos ensinando aos discípulos, não a calcular, não a olhar para os sinais e falar, datar a vinda, mas olhar com uma perspectiva de perseverança e ao mesmo tempo de esperança. E esses sinais estão acontecendo desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a grande questão do Senhor fazer isso com o seu povo é criar aquele senso de iminência. A qualquer momento o Senhor pode vir, criando no coração dos seus discípulos e também nos nossos corações essa perspectiva de não simplesmente ficar calculando, né? As pessoas, se você tem uma visão muito do passado, tudo aconteceu, acabou, não há mais sinais, você pode dizer assim, então tudo aconteceu. Se você tem uma perspectiva de olhar para os sinais simplesmente lá na frente, a gente tem assim, o anticristo, quem é? A Xuxa. Não é assim já? Aconteceu? Quem é o É tal pessoa. Então a gente fica tentando acertar os pontos para falar assim, não, agora vai. Agora vai. Agora Jesus volta. Né? As pessoas olham errados para os sinais, tentando apontar eventos específicos, catástrofes e tudo mais, para dizer, não, agora é isso daqui. Agora nós chegamos nos fins dos tempos. Os fins dos tempos foram inaugurados desde a primeira vinda de Cristo. Isso não quer dizer que não há uma crescente com relação. O próprio Cristo diz que há dores de parto, é como se fosse aquelas dores primárias, sabe, de parto, até então que se dê a luz, quer dizer, algo que vem trazendo uma perspectiva de crescimento, mas que não provoque em nós a tentação constante de ficar calculando e na verdade não ficar pensando exatamente com o senso de iminência com relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Mateus, ele mostra para a gente 3 tipos de sinais que Jesus discursa a respeito da sua vinda. Eu quero ler, e não vou me aprofundar tanto neles assim, mas para mostrar para vocês como isso é presente na nossa vida agora, nesse momento. Os sinais que Jesus diz aqui, um conjunto deles, dividido em 3 tipos de sinais. E o primeiro são os sinais da oposição a Deus, quando ele fala sobre falsos cristos e falsos profetas, pessoas que estão se opondo ao Evangelho. O primeiro sinal que Jesus trata aqui é o sinal da oposição, quando ele fala no verso 4, ele diz assim, e lhes respondeu, vede que ninguém faça o quê? Vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo o quê? Eu sou o Cristo. A perspectiva que o Senhor coloca aqui não é simplesmente o engano de dizer que é Cristo, mas é uma oposição ao próprio Deus. Ou seja, esses falsos cristos são um sinal da oposição a Deus e o seu reino. Muitos surgirão dizendo eu sou o Cristo e tentarão e vão inclusive enganar a muitos. O outro sinal de oposição a Deus é a perseguição dos crentes. Olha o versículo 9, diz assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de quem? Do meu nome. O primeiro sinal que Cristo fala aqui é a oposição ao próprio Deus, ou seja, com falsos cristos, falsos profetas, perseguição aos crentes. E o terceiro sinal que se compõe no sinal da oposição a Deus é a apostasia e o esfriamento do amor. Verso 10 e 12 diz assim, nesse tempo muitos hão de se escandalizar e fazer o quê? Trair e odiar. E o verso 11 diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O aumento da iniquidade fará com que o amor de muitos se esfrie, se opondo à doutrina verdadeira do nosso Deus, seguindo falsos cristos e vivendo conforme a sua vontade. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Bem, Jesus fala dos sinais para fazer o quê? Pastorear o coração dos discípulos. A gente pode falar assim, mas Senhor, desse jeito me quebra, porque Jesus está falando de morte, engano e esfriar amor. Dá para ser pastoreado assim? Senhor, mas aí o Senhor quer me consolar ou o Senhor quer me deixar desesperado? O Senhor está falando que eu vou sofrer morte, engano e amor das pessoas vão se esfriar e eu vou ter que lidar com tudo isso? Pastoreio, Senhor? Claro. Cristo está trazendo a realidade do que nós vivemos em muito daquilo que experimentamos como igreja. Às vezes nós lidamos com questões do nosso coração, da experiência desses últimos dias, de ser
banalizados por causa do nome de Cristo, de afirmar coisas importantes e fundamentais como questões de família, questão de gênero, questão de sexualidade, questão de vivência de uns aos outros, de comunhão. Nós podemos, talvez não no ápice de chegar à morte como em outros países, mas aqui não acontece, mas em outros países acontecem. E às vezes isso dá um sentimento de fracasso para a gente. E aí vem aquele cansaço que a gente tem e fala assim: ai Senhor, volta logo, para com tudo isso. Mas o Senhor está dizendo: não, isso é necessário, isso é importante. Ou então ser enganado, a gente olha e vê pessoas pregando coisas terríveis a respeito de Cristo, e nós temos que conviver com isso, não aprendendo, não tomando esse ensino, mas olhando. E às vezes a gente fala assim: Senhor, mas tanta coisa errada as pessoas estão ensinando sobre o Senhor. Daquele sentimento de Jesus, volta logo, não é assim? Acaba com isso. Ou então, a gente vê pessoas abandonando a fé, deixando o seu amor a Cristo, confrontando coisas que são essenciais para a fé cristã, por causa do egoísmo do seu coração. Então Jesus, na verdade, Ele está dizendo sobre a nossa experiência como igreja: olha gente, vai acontecer isso, mas calma, ainda não é o fim. É isso que Ele está dizendo, ainda não é o fim. A segunda categoria de sinais que Jesus diz aqui é sobre os sinais do juízo de Deus. A primeira categoria é o quê? Oposição a Deus. O segundo sinal, grupo de sinais, é sobre o juízo de Deus. Olha o verso 6, ele diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim o quê? Acontecer. E aí ele vai dizer então no verso 7 que vai ter fome e desastres naturais. E aí o que isso significa? Note no versículo 6 que ele diz algo muito importante. O Senhor diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é o quê? Necessário. Quando eu olho para esse texto e quando eu vejo essa expressão que Cristo diz, é necessário que isso aconteça, eu não estou olhando só para uma cronologia do qual Cristo já estabeleceu para falar sobre esses sinais da necessidade que aconteça para anteceder a sua vinda, mas eu estou olhando porque essa tríade também está em Jeremias, quando fala de guerras, rumores de guerras, desastres e fomes. O que isso significa? A expressão do juízo de Deus são necessários para mostrar para esse mundo que Deus não está satisfeito. Deus não está satisfeito com esse mundo. Não é, obviamente, a ideia de que cada catástrofe que nós olhemos, a gente comece a dizer, vamos ver. Mas você parou para pensar que os nossos antigos, quando eles viam catástrofes, normalmente eles pensavam algo relacionado a: olha, o Senhor talvez esteja irado, vamos olhar para a nossa vida. Não é assim que acontece às vezes? A gente olha situações de catástrofe, seja próximo ou seja longe, não dá aquele sentimento de: e se acontecesse comigo? É como você foi para um velório, vai num velório, você vê a pessoa morta lá, talvez isso não chegue na sua mente, mas talvez chegue, porque a Bíblia fala que é importante chegar para dizer assim: acho que um dia eu vou também. Então o sinal do juízo de Deus não é simplesmente o fato de que vai chegar o dia dessa punição, mas é para mostrar que Ele não está satisfeito com esse mundo caído. Mais uma vez, não é para que a gente tente interpretar cada desastre e dizer: está vendo, o juízo de Deus, não é essa a ideia, mas é causar em nós a sensação de que esse mundo caído experimenta o juízo divino, porque eles estão indo contra o seu Deus, o Deus Criador. Isso deve causar em nós a expectativa de: as guerras que representam o juízo Senhor, há algo no meu coração, na minha vida, o que eu tenho que mudar? Os antepassados faziam isso. Você olha para os puritanos, quando eles descrevem o juízo e catástrofe, eles falam assim: olha, a gente não vai tentar interpretar tudo com relação a isso, mas olhemos para nós, sobre o juízo e a ira e a correção de um Deus santo para com um mundo que Ele não está satisfeito. Mas também existe uma terceira categoria de sinais aqui, que são os sinais da graça de Deus. Olha o verso 14, que diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Olha que interessante, a pregação do evangelho a todas as nações
é o maior sinal da graça de Deus nos últimos tempos. É o maior sinal. Quando a gente lê Romanos, capítulo 1, aquela parte introdutória que o apóstolo Paulo fala, ele fala que o juízo de Deus se manifesta do céu, mas ao mesmo tempo, o Evangelho se manifesta dali. Então o que isso significa? A despeito da perseguição, da maldade, o Evangelho está sendo pregado como testemunha a todas as nações. Essa é a grande promessa de Deus. E quando nós olhamos para países fechados e sem comunicação devida, tem alguém pregando o Evangelho a essas pessoas. Então Jesus está pastoreando de uma forma a dizer assim: gente, vai ter problema, vai ter perseguição, você pode até chegar à morte, olha, vai ter guerras, rumores de guerras, é a manifestação de que o Senhor não está satisfeito com esse mundo. Mas olha, tem uma coisa importante também: o meu plano vai continuar até o fim. Às vezes vai dar aquela sensação de, meu Deus, onde a gente vai parar? Senhor, para esse mundo que eu quero descer. Não é assim? Jesus, volte logo que eu não estou aguentando. Senhor, será que vai dar certo? Mas ele está dizendo, esse Evangelho vai ser pregado. Isso significa o plano divino está ativo e constante nesse mundo. E esse é um dos sinais que alegram o nosso coração e pastoreiam a nossa alma. Calma, o plano está indo conforme foi determinado pelo nosso Deus. E amém por isso, mesmo no nosso desespero. Algumas aplicações práticas para a nossa vida hoje. Primeiro, cuidado ao ficar tentando discernir sinais. Olha, isso daqui acho que é o anticristo, isso daqui... Não, Jesus nos adverte, cuidado para que ninguém vos engane. Nós não devemos usar os sinais como ferramentas para especulação, mas para um chamado de vigilância e esperança. Assim como os nossos antepassados que tinham esse estado de iminência, ele pode voltar agora, ele pode voltar hoje. Vamos vigiar e vamos nos santificar, perseverar. E entre todos os textos aqui, há um chamado para o nosso coração, no verso 13, quando ele fala assim: aquele porém que fazer o quê? Perseverar até o fim, este vai ser o quê? A perseverança é o que nós precisamos ser chamados o tempo todo. Alguém corre aqui? Só eu sou atleta? Só quando você está correndo, aí o seu corpo em algum momento, mesmo eu sendo atleta de vários anos, vocês devem ter percebido isso já, mas às vezes eu estou correndo, tá? Sei lá, a 2 por hora, assim, bem rápido, e meu corpo pede para eu parar. Não importa, você pode ser o maior atleta do mundo, chega uma hora que seu corpo pede para parar, não é assim? Porque é físico, né? E quando Jesus fala sobre perseverança, tem a ver com isso. Nós temos que correr o tempo todo, sem exatamente ter folga. Mas às vezes a gente quer ter folga, às vezes a gente quer ter uma redenção, né, uma redenção terrena das coisas, experimentar coisas aqui, tomar essas coisas como mais importantes para a nossa vida, viver, e nós podemos perder de vista aquilo que o Senhor tem dito e preparado para nós. A perseverança é aquilo que nós fazemos constantemente diante do chamado divino, para perseverar diante do pastoreio que o Senhor tem feito ao coração dos discípulos e ao nosso coração. Às vezes a gente não quer perseverar, a gente quer dar uma parada, uma relaxada, experimentar uma redenção terrena aqui é bom também, mas isso tira muitas vezes o nosso foco de olhar exatamente para onde estamos indo, o qual o Senhor já nos prometeu. Então esses sinais têm que ser isso. O chamado à perseverança tem que causar isso no nosso coração, não o medo, não o temor de encontrar aquele que nos ama, mas a perseverança de continuar a carreira da fé até o fim. É isso que o Senhor deseja ao nos chamar. A analogia das dores do parto usada por Jesus, claro, indica que os sinais não são apenas eventos isolados, mas uma crescente. E se você fosse pensar no gráfico, não é algo que está aqui embaixo e só vai subindo, é o ápice, é algo que sobe mais e desce, sobe, e vai chegar um dia que ele estará lá em cima, aonde então virá o fim. Então as contrações faladas por Cristo
intensificam à medida que o nascimento se aproxima do bebê. E os sinais mencionados por Jesus aumentarão a sua frequência e a sua gravidade conforme o fim se aproxima. Mas mais uma vez eu quero trazer um elemento de esperança para que nós cheguemos ao fim aqui. Ainda que nesse pastoreio amoroso de Cristo, Ele nos informe que coisas terríveis acontecerão, mesmo em meio à apostasia e perseguição, o Evangelho será pregado a todas as nações. E não tem como prender isso, não tem como parar isso. O Evangelho avança de glória em glória. Ele não avança para perder, ele sempre avança para conquistar. E nós fazemos parte, como igreja do Senhor, de tudo isso, para a honra e para a glória do nosso Deus. E note que o verso 14, e será pregado esse Evangelho, não é uma ordem, mas uma promessa. Não está dizendo assim, vamos pregar rapidinho, porque quanto mais rápido a gente prega, o que vai acontecer? Jesus volta mais rápido. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não é um mandamento, o texto é uma promessa. E será isso, e vai acontecer isso. E aí então, vai acontecer o quê? Virá o fim. Não é assim, vamos acelerar. Não, é assim, o dia está determinado e vai acontecer. E essa é a promessa que nós temos. Empolgação e paciência é o que deve tomar o nosso coração. Empolgação de, Ele está vindo, pode ser agora, obrigado Senhor. Mas a paciência de, Senhor, eu preciso perseverar ainda. Eu preciso continuar olhando para tudo isso e perseverando. E para finalizar, a esperança do cristão em meio aos sinais dos tempos. Os sinais, eles não devem trazer desespero, mas a confiança de que Deus está no controle e vai cumprir todas as suas promessas. Irmãos, somos chamados à perseverança porque Cristo está avançando. E isso é o desejo e a esperança do nosso coração. A promessa final é aquele que perseverar até o fim. Aí você olha com tristeza e fala, mas será que eu vou conseguir chegar lá? Porque tem que perseverar, eu já corro um pouquinho, já canso. A questão não é condicional aqui no texto. E aí entra uma doutrina muito importante, doutrina da perseverança dos santos. Aqueles o qual o Senhor chamou, aqueles o qual o Senhor salvou, aqueles o qual o Senhor selou, eles vão chegar lá. Essa é a certeza que nós temos. Mesmo se você chegar vai. Mesmo nos dias mais difíceis da nossa alma, onde nós não temos forças para lutar contra certas coisas. Mas nós seremos ainda guardados e protegidos pelo nosso Deus até o último dia. Se você crê em Jesus, você pode confiar nisso. Você pode confiar que a sua perseverança nada mais é do que uma manifestação da graça de Deus em seu coração, para que você persevere, olhe muito mais do que para si mesmo, mas para aquele que fez a maior promessa das nossas vidas. Um dia estaremos com o nosso Deus. Que o Senhor nos dê a graça para vivermos de tal forma, para honrar e glorificar o nome dEle. Deus abençoe a todos.